Olá pessoal do segundo ano da disciplina de didática, tudo bem com vocês? Como é que estamos aí, né? Hoje então, dia 23 de abril, hoje vamos fazer a correção da nossa avaliação de didática, legal? Galera, se eu não, como eu disse no vídeo aí de atletismo, caso eu tenha... eu esteja demorando para postar as provas, tá? Por favor, tenha um pouquinho de paciência, as provas são muito mais complexas do que eu costumo passar para vocês, né? Então, a correção também demora um pouquinho mais, beleza? Enquanto isso, vocês não fizeram aí, se inscreva aí no canal, né? Vamos lá, galera. 1. Os meios de produção de bens de consumo, ou seja, a forma como produtos eram fabricados e são fabricados, vem mudando ao longo dos séculos. Pré-revolução industrial, pós-revolução industrial e a revolução digital. Faça uma relação com os diferentes meios de produção e a forma de transmissão de conteúdo. Olha só, galera. Como que era, bem antigamente, antes da revolução industrial, como que era produzido as coisas? Lembra, você tinha uma pessoa só, né, era o responsável pelo processo de produção inteira. Então, se a gente pensar naquela foto daquele menininho com o padeiro vai, pega o trigo, moe o trigo, né, faz aquela farinha, a farinha do trigo, mistura lá com ovo, com leite, né, água, enfim, faz a massa, ele corta o tamanho do pão que ele quer fazer, ele é o responsável aí para cuidar do fogo, né? Então ele coloca o fogo lá no coisa, daí ele coloca o pão, ele fica olhando se o pão vai ficando pronto ou não. Então ele era responsável pela cadeia de produção inteira, tá? Pós-revolução industrial é onde a gente tem aí as linhas de produção. Então cada pessoa era responsável por uma determinada e específica função, né? Então, se a gente tiver como exemplo aquela fábrica de pães, vai ser um cara que vai moer o trigo, outro cara que vai juntar os ingredientes, outro cara que vai bater a massa, outro cara que vai acender o fogo e cuidar do fogo, outro cara que vai cortar os pães em determinados pedaços, ou seja, ele é mais mecânico, né? E a revolução digital é quando você tem aí onde os equipamentos ou as máquinas estão ocupando funções mais mecânicas como essa. Então, por exemplo, em vez de eu ter um cara que vai moer o trigo, eu tenho uma máquina que moe trigo, né? Eu, em vez de ter um homem, né, uma pessoa batendo massa, eu vou ter uma máquina que bate massa. Eu vou jogar tudo lá dentro e a máquina vai bater. A outra, então, eu tenho essa revolução digital onde as máquinas começam a fazer muito do meu trabalho e onde o trabalho do ser humano se insere aí que ele se insere aí é na parte de criação. Bom, quem que vai criar a massa do pão? Quem que vai criar a receita do pão? Quem que vai saber quanto tempo que o pão tem que ficar tantos graus Celsius no forno? Então, eu tenho essas diferentes formas de produção. Agora, eu tenho também 3 diferentes formas de ensino. Eu tenho aquela bem antiga, que é aquela de aprendiz, né? Então,
O padeiro tem o aprendiz ele vai passar pelo processo inteiro, né? Eu passo um pouquinho mais para a Revolução Industrial, ou seja, eu tenho que fazer uma coisa muito específica. Então eu vou ter cadeiras enfileiradas, né, todo mundo quieto, só recebendo informações e conteúdo para que ele simplesmente vá e execute um trabalho mecânico numa fábrica. E agora a gente tem como a gente precisa de mais criatividade do ser humano, muita gente está questionando a forma de transmissão de conteúdo hoje em dia, tá? Então, a forma de transmissão de conhecimento hoje, acredita-se, né, pessoal? Acredita-se que o futuro seja através de metodologias ativas. Legal? Então, para responder as questões 2 e 3, leia o texto abaixo. 2. Com seu conhecimento sobre metodologias ativas, além dos benefícios citados acima, quais as vantagens de utilizar a metodologia ativa para a construção de conhecimento? Olha só, a metodologia ativa, o aluno passa a ser o protagonista para a construção desse conhecimento. Então, em vez de ele ir numa sala de aula tradicional, onde o professor só fala as coisas para ele simplesmente anota, ele se torna responsável por essa criação, né, por essa construção de conhecimento. Legal? Então, é para isso que tem a metodologia ativa. Essa é uma vantagem. O aluno se torna proativo, se torna independente. A outra vantagem é criatividade. Ele consegue criar coisas com uma maior facilidade. Ele utiliza mais essa criatividade. Ele tem um maior poder de concentração. E isso a gente consegue ver nas aulas, né? Então, quando eu estou na aula simplesmente explanando conteúdos para vocês, muitos de vocês já pegam o celular, alguns de vocês, já pegam o celular, conversa com um amigo, vai dar um rolê, vai tomar uma água, enfim. Quando a gente aplica algumas metodologias ativas, o cenário muda completamente, né? Vocês são mais engajados, vocês se concentram mais no conteúdo, tá? Um grande problema é que muito do conteúdo da educação física a gente não consegue transmitir de forma de metodologia ativa, né? Essa é uma delas. E a questão número 3, cria uma atividade ativa para um grupo de jovens atletas de 12 anos para ensino de uma habilidade de futebol. Não se esqueça de colocar o objetivo da atividade. Lembra, galera, uma atividade ativa, né, utilizando a metodologia ativa para ensinar uma determinada habilidade ou um determinado fundamento técnico, tá? Por isso que vocês precisam ter colocado o objetivo que vocês querem alcançar daquele fundamento técnico e a atividade. E a atividade tem que completar, tá? Se ela não completar, obviamente não está correta a questão. E as últimas duas questões sobre a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, apresentada em 1956, sofreu alterações ao longo dos anos, até que em 2001 uma nova versão foi apresentada. Cite as principais alterações. As principais alterações aí, galera, a principal delas foi os nomes se passaram a verbos, ou seja, o ato do aluno, tá? Então, o ato de aplicar, o ato de criar, o ato de compreender, o ato de lembrar. Essa foi a principal característica. E o último, lá em cima, foi criar coisas novas, tá? Entre outras ali que tem nos slides de vocês. Também, então, essa questão 4 é um pouco mais tranquila. Olha só.
Agora eu queria que vocês desenvolvessem uma habilidade que seja o aplicar. Tá? Lembra que eu tenho que aplicar o conhecimento. Tá? O objetivo é livre e o tema é livre, porém ele deve ter citado na atividade. Ou seja, eu tenho que aplicar um conhecimento que eu já adquiri. Né? Ou seja, eu quero que meu aluno aplique um conteúdo. Ou seja, eu falo para ele numa aula de handball, para que ele aplique o fundamento, olha só, eu quero que ele aplique o fundamento de salto do atletismo no handball. Então eu faço algum exercício para que ele aplique isso, tá? Ele tem que descobrir essa aplicação sozinho, galera. Essa que é a grande sacada dessa questão. Beleza? Galera, por então essa é a prova de didática, tá? Não se esqueça de colocar lá no Google Sala de Aula apenas que vocês viram a correção da prova, que está tudo tranquilo, tá? Então, vi a correção da prova, tudo explicado, sem dúvidas. Clica lá em entregar e fechou a balada. Beleza, galera? Ó, acho que a gente já está saindo aí desse isolamento social aí, hein, galera? Quem sabe a gente já tem aula prática de novo. Saudades, galera. Um forte abraço. Tamo junto, sempre.